Dia das Mães, logo pela manhã, entre muitas coisas que poderia fazer, uma delas, plantar alface. Então estou aqui na horta do Colégio Salesiano Dom Bosco, com muita alegria, cuidando aqui do espaço da horta. Para vocês conhecerem o passo a passo, então vejam aí o que vamos fazer, ou melhor, o que eu vou fazer, né? Minhocário, onde eu pego as folhas, material de comida e coloco aqui nesse tanque para depois extrair o substrato. O substrato é muito importante para ficar na superfície do canteiro. As alfaces agradecem muito. Aqui eu tenho a bandeja de alface, que em breve será colocada no canteiro. Aqui eu tenho um canteiro ainda precisando de ser limpado. Tirar aí o material, as alfaces que já estão maduras, tirar. Aqui eu já tenho um canteiro preparado, né? Ou melhor, preparado. E aí fazendo alguns detalhes apenas para colocar alface. Aqui tem a alface adulta, já no ponto de colheita, já estamos colhendo. E outro canteiro de alface. Aqui eu tenho mostarda, a mostarda está dando flores. Eu vou deixar que a semente caia, porque a própria semente já se renova no canteiro. Eu tenho aqui couve. Essa couve é aquela que a gente compra. Eu prefiro a couve caseira, aquela que a gente pega a muda. Aqui tem uma muda, por exemplo. Mas aqui eu tive que comprar estas. Aqui tem outro canteiro que eu vou colocar também alface. Erva cidreira para fazer um chá de vez em quando, um pezinho de taioba, arruda para evitar uma olhada, né? A gente também tem superstição aí. Aqui tem um canteiro de couve, ele já esteve bem melhor, mas devido à sombra aqui do chuchu, ele deu uma recaída. Esse canteiro de couve já foi aqui muito bonito, porém, com as largatas, ele praticamente acabou e eu estou agora tentando renová-lo. Bom, aqui nós temos chuchu, vou passar aqui do lado de fora. Uma parreira linda de chuchu, né? E produz muito. Os patos estão comendo mais chuchu do que a gente, porque dá tanto chuchu e os patos gostam muito do chuchu. Aqui está a origem de toda a ramagem do chuchuzeiro. Muito interessante. Eu tirei aqui as folhas que estavam em cima da horta. Eu tive que sacrificar essas ramagens aqui para que pudesse ficar somente do lado de lá. Vocês podem ver aí então todo o chuchu. Bom, embaixo nós temos lá o galinheiro, tem pequena lagoazinha para os patos, e assim é a horta. Pois bem, então deixa eu trabalhar, porque a minha hora está corrida. Eu só tenho uma hora para plantar essa bandeja de alface aqui e preparar esses canteiros. Daqui a pouquinho vocês vão ver essa bandeja distribuída nos canteiros. Até mais. Canteiro totalmente pronto aí para receber as mudinhas de alface. E ao fazer esse canteiro, não só esse, mas tantos outros que já fiz e ainda vou fazer, eu lembro de várias pessoas. Lembro aqui de forma especial da minha mãe, do meu pai, onde sempre fazíamos hortas lá com a família. Lembro do Padre Leandro, que sempre orientava para aproveitar o adubo orgânico. Lembro do Zé Ribeiro, o irmão Zé Ribeiro, aí com esse sistema de concretagem que não é bem da minha criatividade, mas já encontrei aqui. O canteiro bom pode ser aquele canteiro mesmo solto no meio da horta. Mas em escola a gente sempre tem que trazer criança, mostrar. Então estar com os espaços para poder ter visitação é sempre bom. E de forma final, eu ofereço esse canteiro aqui ao João Evangelista, técnico agrícola, juntamente com o Giovanni. Mas eu me lembro bem do João, ao iniciar lá no ginásio Anchieta, certamente também aprendendo lá com o Padre Leandro. Chegou em casa
e disse: olha, hoje eu vou fazer um canteiro que até então não foi feito aqui na horta da mãe e do pai. E aí ele fez lá um canteiro, e o canteiro ficou muito bonito, mas ficou muito alto, ficou parecendo um colchão de mola. E aí a minha mãe foi e ficou assim, em vez de elogiar, né? Não, meu filho, tá muito alto, vamos baixar o canteiro. Aí foi lá e baixou o canteiro. Pois bem, são as tecnologias, os estudos que muitas vezes confrontam com as realidades de casa. Mas muito bom, importante é ter o canteiro e alface e muita disposição, tanto para plantar, depois para comer. Valeu aí, minha família, homenagem a todos vocês, esse canteiro aí para mostrar o que eu já disse e vocês também repetem, né? Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Mais um detalhe aqui que eu quero mostrar, que eu já fiz desde a última gravação, são os furinhos. Vocês podem observar aqui que na divisa entre uma e outra existem os furinhos. Esse aqui já é invenção minha, lembrando das minhas crianças de palmas. Aqui a gente coloca a vara e vai furando para que possa depois ficar fácil de colocar as mudinhas e só tampar, né? Eu faço isso aqui porque tanto em Palmas quanto aqui em Araxá eu estou em escola e precisamos facilitar ao máximo para que as crianças coloquem. Então aqui eu agradeço a oportunidade de 3 anos estar em Palmas, onde fizemos sempre horta lá com as crianças, e após o canteiro pronto as crianças vêm colocando as alfaces. E aqui eu estou aqui ao lado do infantil aqui do Colégio Dom Bosco. E lembro aqui o nosso infantil do Colégio Salesiano Dom Bosco de Araxá, as professoras que sempre organizam esse projeto. Então a vocês, professoras do infantil aqui do colégio, eu ofereço também essa oportunidade, uma vez que não podemos estar presencialmente, mas nós estamos de forma virtual. E aí mostre para as crianças de vocês pais também que estão nos acompanhando, e vamos acreditar que a hora que essa alface aqui já estiver no ponto de colheita, nós possamos vir com as crianças aqui presencialmente colhê-las, não é isso? Então que assim seja, assim alimentemos a nossa esperança, e que essa pandemia que estamos agora vivenciando, onde estamos reclusos em nossas casas, possa logo terminar. E vou aqui fazer as minhas preces para que cada criança aqui do Colégio Dom Bosco tenha a oportunidade de levar uma alfacezinha dessa para casa já madura. Fraterno abraço a vocês, pais, crianças, professoras do Colégio Salesiano Dom Bosco de Araxá. Bom, veja a quantidade de aulas, professoras, que nós possamos fazer num simples canteiro de alface. Vocês aí no quintal de casa, na jardineira, podem fazer, né? A primeira aula de matemática, de somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, nós poderíamos contar somando todas elas, iríamos chegar no total. Bom, mas vamos fazer uma conta de multiplicar. Nós temos aqui na primeira fila, que é a horizontal. A horizontal de acordo com a minha posição aqui. Então aí vocês podem pesquisar o que é horizontal, o que é vertical. Aqui nós temos na vertical, ou seja, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 vezes 9, nossa, conta difícil, né? 54, é isso mesmo? Confere aí. Mas vejam bem agora, para um pouco mais avançado aí, ó, para os meninos já do ensino médio, nós temos aqui um quadrante que deu um prejuízo ali de 4 mudas. Então esse canteiro ele foi preparado para 58, 54 mais 4 vão 58, né? Então vocês podem fazer aqui algumas outras aulas com os professores aí das turmas com ensino mais elevado. Veja aí a quantidade de aulas que nós possamos tirar. Compartilhe aí, veja outras possibilidades de aula. É isso que a gente quer.
sair da sala de aula, estar em casa, mas com aprendizados práticos. E aqui eu estou dando uma demonstração, eu que não sou professor de sala de aula, sei bem o que é estar na prática. E aqui eu estou vendo muitas possibilidades com diferentes disciplinas de se dar uma aula agradável para as crianças. Pronto! Aqui temos então o canteiro com as suas alfaces, já aí aguardando o tempo para crescerem, amadurecerem, serem colhidas. E lembrando aqueles desafios que a gente recebe pela internet, a gente vê na televisão, aquelas coisas que parece que está tudo certinho, mas tem uma diferença. Às vezes falta o rabo do cachorro, às vezes falta a perna da vaca, às vezes falta o bico do frango. Então aqui nesse canteiro está faltando um pezinho de alface. Eu desafio vocês a descobrir onde está. Quem primeiro descobre onde está. Eu vou facilitar aqui, vou tirar uma foto para deixar gravado aí para pausar o vídeo. Acertaram? Pois bem, então estava faltando uma alface aqui, já foi colocada. Pode observar a primeira foto com a segunda foto. E agora a aula de matemática com as crianças. Vamos contar? Vejam aqui algo que eu acrescentei nesse canteiro. Mais furinhos. Esses furinhos estão aqui entre as alfaces já plantadas. Por isso a importância de deixá-las bem alinhadas, com espaçamento bem adequado, porque nós vamos colocar mais alface, uma entre 4 dentro desse canteiro. Por que fazer isso? Aqui nós podemos discutir dentro do sistema de aula uma série de outros ensinos, né? A questão de população, a questão de populoso, a questão de espaço na cidade, espaço na fazenda. Ou seja, nós estamos aqui na cidade, nós precisamos aproveitar bem os nossos espaços. Qual que é a grande diferença do Japão com o Brasil? O Brasil tem muito espaço, muitas possibilidades de agricultura. O Japão já tem pouco espaço, então eles precisam aproveitar bem as diferentes áreas de plantio. O Brasil ainda se dá o luxo de desperdiçar muitas áreas. Então aqui eu estou fazendo um segundo plantio no mesmo canteiro com as mesmas alfaces, né? Ou seja, com a mesma idade de mudas. Aí vocês vão se perguntar, mas vai ficar muito cheio. E aí, como é que vai ficar? O crescimento vai ficar prejudicado. Daqui a pouquinho eu explico. Deixa eu plantar essas aqui primeiro. Pronto, novamente então, aqui com o canteiro, percebam agora que ele passou de uma população equilibrada para uma população não desequilibrada, mas bem maior, né? Ele está populoso agora. E a pergunta que podemos fazer é, mas essas alfaces, quando crescerem, elas vão atrapalhar umas às outras. Mas aí está o segredo de quem planta alface para consumo próprio e quem planta alface para comércio. Para o comércio, nós precisamos das alfaces padronizadas. Aí vocês já podem, pensando na escola, analisar aí uma série de realidades, tanto de quem fornece, de quanto quem procura, né? Aqui, como é um consumo interno, é para as necessidades da escola, da comunidade salesiana, nós podemos fazer um canteiro mais populoso, porque o que vai acontecer? Quando elas estiverem no tamanho médio, já tomando aí o ponto de colheita, nós vamos retirar primeiro as alfaces que estão nos quadrantes. A cada 4 nós vamos tirar uma, veja bem, né? E aí nós vamos deixar o canteiro como ele estava naquela situação primeira. Veja aqui, nesse que já está adulto aí, ó, veja que há alfaces retiradas de diferentes lugares. Por quê? Porque ele estava muito populoso. E à medida que vamos tirando, as outras alfaces vão tendo espaço para se desenvolverem. E a história mostra, aqui a minha experiência mostra que no final ainda sobra muita alface porque a gente não conseguiu, porque
ela chega a um dado momento que ela cresce muito e ela endurece, ela chega ao estágio de pendão. Então é importante nós aproveitarmos o canteiro na fase ainda de crescimento para que não percamos. Bom, como eu fiz antes, nesse canteiro também está faltando uma alface. Eu desafio vocês, antes de seguir com o vídeo, a procurar onde está faltando esta alface. Eu vou tirar uma foto para ficar mais fácil. A alface já colocada no lugar, estava faltando aqui. Então, quem acertou, quem não adiantou o vídeo, né? E acertou, parabéns. E vamos novamente às aulas de matemática. Nós tínhamos antes 54 mudinhas plantadas. Nós colocamos uma mudinha entre 4. Qual vai ser a matemática? Veja bem, não é tão simplesmente multiplicar. Nós podemos, para quem está no início da matemática, contar, né? Nós sabemos que aqui tem 6, aí nós colocamos mais uma quadra, então uma em cada quadro, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem uma diferença, se aqui tem 6, aqui só tem 5. E aqui, vão ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, de 9 caiu para 8. Então tem uma diferença de uma fileira, tanto na vertical quanto na horizontal, a menos. Bom, tem várias maneiras aí. Os professores mais adiantados com as turmas podem descobrir fórmulas para fazer isso. Nós podemos aqui contar de uma por uma e saber quantas temos e podemos fazer algumas contas. Nós temos aqui na primeira fileira, que é na horizontal, 5. E nós temos aqui na fileira, que é a vertical, 8. Essa conta é mais fácil de fazer. 5 vezes 8, 40. Opa, 40, né? Tá certo? Corrija aí se estiver errado. 40. Nós tínhamos, no primeiro momento, 54. Então vamos somar 54 com 40, que vão dar 50 mais 40, 90. 94 mudas, correto? Confiram aí. Eu não sou matemático, vocês podem conferir. Então eu fiz aqui em 2 momentos. Uma primeira que eu já tinha, o número 54, mais um segundo que é 40. Mas eu fico pensando, os professores que gostam de problematizar para os alunos, né? Se a cada 4 eu acrescentei uma, se eu tinha 54, quantas mudas tenho? Essa é para você, Maria Rita, você, Alírio, aí, ó, pensar aí com seus alunos. Pois bem, mais um pouquinho e volto. Bom, e o segredo para toda a plantação é água, né? E como aqui estamos no início, a água tem que ser bem levezinha para não quebrar as mudinhas, não fazer elas deitar. Assim como a criança no berço, nós precisamos de ter muito cuidado com os recém-nascidos. Essa água tem condições de, ligando a bomba, de ficar bem mais potente. Mas nesse momento, ela precisa ser fraquinha. E aí eu já fico pensando nas aulas de biologia, já fico pensando outros professores aí, a Lília, né? Com as demais orientações da importância do clima, se nós estamos no clima correto para plantar, qual a melhor época para plantar alface, outras hortaliças, qual a quantidade de água, os tipos de raiz, os tipos de folhas. Aí vejam bem a quantidade de orientações, de aprendizados que nós possamos ter numa simples plantação de alface. Vejam bem, isso chama-se aula em casa. Vamos aí ficar um pouco desprendido dos livros, porque livro a gente traz para a sala de aula com o professor para problematizar. Com o aluno em casa, nós aprendemos, são coisas práticas. Aquilo que o aluno está fazendo, seus experimentos próprios, e ele traz para o professor. Então, em tempos de pandemia, é o professor, ou melhor, em tempos de pandemia, é o aluno que traz a proposta de aula para o professor.
e não tanto o professor que leva a aula para o aluno. Fica essa deixa e muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por estar comigo. Um detalhezinho, ainda tenho muita alface. Lembra que eu falei que eu ainda tinha outro canteiro? Pois bem, agora eu vou repetir todo o trabalho lá no outro canteiro, que vai ser plantado desde o momento lá da preparação do solo dele ao processo que vocês acompanharam nesse vídeo, tá bom? Eu sou o padre Jovandir Batista da Silva, salesiano de Dom Bosco, diretor do Colégio Salesiano de Araxá. Com muita alegria hoje, então, fiz aqui no Dia das Mães um plantio de alface. Espero que aproveitem aí esta aula, não uma aula, né? Uma demonstração, sugestões que aqui eu fiz. E com muito carinho ofereço tudo isso à minha família que está lá no estado de Goiás, minha mãe de forma especial, a minha irmã Marise, minhas cunhadas, a Elaine, que já é mãe também, que é neta aí da minha mãe, minha sobrinha já mãe dentro dessa família. Fraterno abraço e que Deus nos abençoe. Agradecemos a Deus sempre a oportunidade de trabalhar com a terra, de estarmos aí lidando com a natureza. Ok? Deus nos abençoe. Amém.